Olá e bem-vindos. Olha, hoje a gente tem aqui um material muito interessante. É um livro chamado Os Procuradores de Deus, do Hermínio Corrêa de Miranda, Um clássico, né? um clássico. A primeira edição é lá dos anos 70, mas ele continua sendo publicado, o que, assim, já diz muita coisa. Com certeza. E a nossa ideia aqui é tentar entender o que faz essa obra, que foi a primeira do autor nesse tema espírita, ter tanto fôlego. Por que ela atravessa, 5 décadas? E essa é uma ótima pergunta, porque esse livro é quase a pedra fundamental do pensamento dele. A base de tudo? Exato. Por ser o primeiro, ele não assume que quem está lendo já sabe de alguma coisa. Ele constrói o argumento do zero, sabe? É como se ele estivesse construindo uma ponte. E é aí que a gente encontra as ideias mais fortes dele, talvez. As mais fortes e talvez até as mais polêmicas. Interessante. E o que me chama a atenção é o perfil dele. Ele era um pesquisador, um intelectual que veio de outras áreas antes de mergulhar no espiritismo. Isso é fundamental para a gente entender o livro. Então, o que significa, sabe? Nos anos 70, um cara com esse perfil decidir que o primeiro grande trabalho dele vai ser sobre a busca por Deus. Então, o Miranda não era um pregador. Ele era um investigador. E os anos 70 no Brasil era um caldeirão, né? Total, cultural, político. Isso. E havia uma busca por sentido muito grande fora das instituições mais tradicionais. O livro dele entra nesse espaço. Entra nesse vácuo. Nesse vácuo, não como um livro de catequese, mas quase como um dossiê. Ele está dizendo, olha, essa busca por algo maior não é fantasia, ela deixou rastros na história. Vamos investigar juntos. Apresentar um caso. Gostei dessa ideia. É isso. Ele queria falar para os céticos, para os curiosos, não só para quem já acreditava. E essa investigação dele leva direto para a promessa do livro, que é esse passeio pela história espiritual da humanidade. Aham. Quando eu li isso, achei, nossa, de uma ambição gigantesca. Mas ele não está falando de uma cronologia de religiões, né? A abordagem é outra. Completamente outra. E aqui está o primeiro grande insight dele, eu acho. Qual seria? Para ele, essa história espiritual não é sobre dogmas ou igrejas. É quase como uma memória coletiva da alma humana. Um DNA espiritual. Uau, DNA espiritual. É uma imagem bem forte. É. A tese dele é que ideias como reencarnação, mundo espiritual, comunicação com quem já partiu, isso não foi inventado por uma religião. São ecos, sabe? Ecos de uma realidade que a humanidade sempre intuiu. Entendi. Então ele vai buscando esses ecos em lugares diferentes da história. Exatamente, é um trabalho quase de arqueologia filosófica. Como assim? Ele vai lá na Grécia Antiga, por exemplo, pega a teoria das ideias de Platão e sugere que o mundo das ideias do Platão era, na verdade, uma intuição do plano espiritual. Sim. Aí ele passa pelas filosofias orientais, mostra como o karma e a reencarnação são pilares lá. Ele olha para as tradições xamânicas, tribais, e o argumento é que não pode ser coincidência. O argumento é, se tantas culturas que não tiveram contato entre si chegaram a conclusões tão parecidas, talvez elas estejam descrevendo, cada uma com seu sotaque, o mesmo lugar. Faz sentido. Ele está montando um quebra-cabeça. Em vez de falar o espiritismo está certo, ele está dizendo, olha só todas essas peças. Elas não parecem formar uma imagem só. É muito mais sutil. Pois é, mas isso me leva à promessa que o livro faz na sinopse, que é quase uma garantia. Aquela promessa dupla, né? Essa mesma. Ele diz: quem já procurou Deus e não obteve respostas, aqui vai encontrá-lo. E quem já o encontrou, vai ter a certeza de que não se enganou. É uma afirmação muito, muito direta. É muito direta. E é aí que tá a genialidade da estrutura dele. Porque ele fala com dois públicos. Exato. Ele divide o livro, de certa forma. Para quem está procurando, para o cético, a primeira metade do livro é um apelo à razão. Ele não pede fé. Ele apresenta o que ele chama de indícios. Tipo o quê, por exemplo? Ele dedica um capítulo inteiro para analisar a figura de Sócrates. Sócrates, o filósofo grego?
O que ele tem a ver com isso? Tudo na visão do Miranda. Ele pega aquela figura famosa do daimon de Sócrates. Aquela voz interior que o guiava. Ah, sim, a voz que ele dizia que não era ele mesmo. Isso. A interpretação clássica é que seria uma metáfora para consciência, para intuição. Miranda joga isso pela janela. Sério. Sério. Ele argumenta que se a gente lê os relatos de Platão e Xenofonte ao pé da letra, a descrição bate perfeitamente com o que o Espiritismo chamaria de um mentor espiritual, um guia. Espera aí. Ele trata o daimon socrático como um dos casos mais bem documentados de mediunidade da antiguidade. Nossa. Mas isso é uma afirmação muito ousada. Ele está dizendo que Sócrates era médium? Isso não é forçar uma interpretação moderna num texto de 2.500 anos. E essa é exatamente a pergunta que o leitor cético faria. O livro antecipa isso. E qual é a resposta dele? A resposta não é dogmática. Ele só alinha os fatos. A voz falava com Sócrates, dava conselhos práticos, alertava sobre perigos, e Sócrates obedecia. Então ele pergunta: qual modelo explica melhor esses fatos? O da metáfora ou de uma entidade se comunicando? Ele deixa a pergunta no ar, deixa a pulga atrás da orelha. E ele faz isso com vários outros casos históricos. Para quem duvida, o livro é uma coleção de anomalias que o materialismo não explica muito bem. Ok, essa abordagem para quem busca faz sentido. É quase um trabalho de detetive. Mas e a outra parte da promessa? Para quem já acredita. Ah, aí a estratégia é outra. É a da conexão. Conexão? É. Ao mostrar que essas ideias de imortalidade, de comunicação, que elas não são exclusivas do espiritismo, mas que ecam em Platão, nos egípcios, no hinduísmo, ele dá uma validação muito poderosa para a fé da pessoa. Entendi. A mensagem é tipo, a sua crença não é algo isolado ou novo. Ela faz parte da busca mais antiga e persistente da humanidade. Isso cria um sentimento de pertencer a algo muito maior. A certeza não vem de um dogma, mas da universalidade da experiência. Exatamente. É a percepção de que você está participando de uma conversa milenar. É bem diferente de simplesmente dizer tenha fé. Muito diferente. Ele troca a fé cega pela convicção que vem do raciocínio. Isso. Para um, ele dá indícios para raciocinar. Para o outro, ele dá contexto histórico para aprofundar a convicção. A ferramenta sempre é a reflexão. Por isso que aquela ideia de roda de conversa da sinopse funciona tão bem. Certo, então, vamos amarrar isso. O que a gente tem é um livro de estreia. Uma porta de entrada. Isso, uma porta de entrada que pega um tema gigantesco, a busca por Deus, e transforma numa investigação, quase policial, cheia de pistas. Pistas históricas, filosóficas. E ele não exige fé. Ele convida a análise de provas circunstanciais que estão espalhadas pela história. E a grande sacada é essa, ele muda o papel de quem está lendo. Você não é um discípulo que recebe uma verdade, você é um jurado analisando um caso. Gostei disso. O poder do livro vem daí, então. Vem de empoderar a pessoa a ligar os pontos por si mesma. Não importa se você é cético e está procurando a primeira pista ou se já crê e quer entender o quadro geral. A jornada é intelectual. O que explica porque ele continua tão relevante, né? A busca por sentido não envelhece. Não envelhece. E uma abordagem que respeita a inteligência de quem lê. Tem um apelo que dura. A obra parece dizer que a espiritualidade não precisa ser um salto no escuro. Exato. Ela pode ser o resultado de uma investigação bem fundamentada. Ele consegue casar o macro e o micro de um jeito fascinante. A grande história da humanidade e a busca pessoal. E isso, aquele DNA espiritual coletivo, vira o pano de fundo da sua própria busca. A maior questão de todas, existe algo além, deixa de ser um dogma para virar um mistério, que você tem as ferramentas para começar a investigar. Uma ótima síntese. E isso me deixa com uma provocação final que vem do próprio título do livro. Os procuradores de Deus. Uma escolha de palavras muito precisa. Com certeza. Porque procurador em português tem essa dualidade, né? Pode ser o procurador no sentido de buscador. Aquele que procura. Isso. Mas também pode ser o procurador de justiça, o advogado. Aquele que representa, que defende uma causa. O que nos leva a uma pergunta final. Exato. A jornada que o livro propõe é para a gente se manter para sempre como buscadores.
sempre procurando a próxima pista. Ou será que o objetivo é nos dar argumentos suficientes para a gente mudar de função e se tornar um advogado dessa visão de mundo? Alguém que pode defender essa ideia. O título deixa essa tensão no ar. Deixa. E o livro parece sugerir que talvez um papel leve ao outro, inevitavelmente. Então, a reflexão que fica é: em que ponto da jornada cada um está? Ainda estamos procurando o caso ou já estamos prontos para defendê-lo?